Punk, né? Punk de legal, né? Fechar aqui as coisas. Então, conseguiu entrar, maravilha. Bom, pessoal, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Antes, eu vou dar alguns recados aí. Tem um pessoal aqui na turma que utiliza um Mac. E aí, infelizmente, o Minitab não havia desenvolvido nada para Mac via desktop. Então, o software que eu subi na plataforma craqueado, né, para vocês utilizarem, no Mac não funciona, somente no sistema operacional Windows. E os Mac mais modernos agora, tá sendo difícil você instalar um sistema operacional Windows nele. E aí a Minitab, ela fez o Minitab em cloud, né? Que aí vocês vão ter acesso durante 15 dias. Sendo assim, quando entrar no módulo Analyze, que é a parte de analisar os dados, que a gente vai mexer bastante com o Minitab, aí eu comunico vocês para vocês pegarem essa licença por 15 dias. Eu acho que 4 aulas dá para a gente avançar bastante, para quem tem Mac. Para quem trabalha com o sistema operacional Windows, pode baixar o craqueado lá e ficar à vontade. Beleza? E pior que esse do Mac nem tem como eu craquear, porque como é web, é quase que impossível, né? No outro eu baixei desktop e chumpiei lá todo o programa. Esse outro, sem chance, né? Então, beleza, pessoal. Vamos que vamos aí, que hoje o negócio vai ser louco. Deixa eu colocar aqui o som. Estão conseguindo ver minha tela? Sim, Bom. E aí, Aline, beleza? beleza. Tudo bom, Dani? Opa, maravilha. Depois quero novidades, hein, do ciclo. Eu, amanhã eu vou estar num congresso aí, só de ciclo da receita, só das IAs. Que legal. Ô, Dani, eu posso aproveitar, né, já que você me deu um oi, para fazer uma pergunta? Opa, deve. Em relação, eu estava vendo aquela aula que você deu das derivadas, e eu tenho métrica para dar para 15 hospitais diferentes do ciclo da receita, de faturamento, faturamento por produção, e aí vai. Aí eu comecei a olhar, né, tanto das medianas quanto das métricas das derivadas. Só que das medianas, na verdade, que me deu um pouco mais de dúvida. Por quê? Porque, dependendo, eu tenho que considerar uma média diferente para cada hospital. E eu não sei se eu posso fazer isso. Então, essa que foi minha dúvida. Por quê? Porque cada hospital vai ter uma métrica diferente, por exemplo, de produção. Então, se algum deles tiver um outlier, por exemplo, na subida, aí eu não sei se eu vou saber me expressar ao certo. Mas como eu tenho um comportamento em cada um dos hospitais diferente em relação à produção, faturamento, então eu não posso utilizar, por exemplo, a média igual para todas, seja aritmética, geométrica ou harmônica. Isso que eu fiquei na dúvida. Se eu posso usar médias diferentes para os hospitais, mesmo que eu tenha que fazer uma comparação entre eles. Não sei se eu fui clara na pergunta. Eu acho que eu entendi mais ou menos que você tem as bases de dados são diferentes entre os Isso. hospitais, né? E Mas como é aí, tudo a mesma rede, entendi. então eu tenho que medir sempre da mesma forma, para não dar dúvida, sabe? E falar que eu estou comparando banana com laranja. Para Então eu tenho estabelecer o hospital mesmo A, conceito. B, C. Isso. Aí eu queria saber se eu posso pegar medianas diferentes, médias diferentes, né? Usar média geométrica para um, média aritmética para outro. Porque, então, aí a gente vai ter que analisar o comportamento de cada um, entendeu? Isso. Porque provavelmente o comportamento de um deve ser diferente do outro. Vamos ter que, tipo, ó, legal, olha o que dá para a gente fazer. Quando a gente entrar no módulo Analyze, tem uma técnica que nós vamos utilizar, que é o ANOVA, né? Análise de variância, para ver se há diferença nos faturamentos. E aí, o que que a gente vai fazer? Através do ANOVA,
quando a gente fazer uma análise de Tuck, a gente vai conseguir agrupar os grupos que têm similaridade, né? Aí, Perfeito. esses grupos que vão possuir uma similaridade parecida, aí a gente analisa, mas eu tô imaginando aqui, mas precisa conhecer certinho. Qualquer coisa. Não, depois eu te mando uns exemplos, porque para É, mim é complexo. A gente colocou até em 3 blocos, depois te explico melhor. Mas eu tenho 15 realidades, né, para explicar, e depois eu faço um consolidado da rede. Então, para mim, nem sempre eu vou usar a média aritmética para um, mas eu posso usar a média geométrica para outro, porque pensando nos conceitos que eu aprendi sim. aqui com você. Então, eu não sei o quanto que eu posso mesclar isso, sabe? Mesmo porque no final eu vou acabar consolidando tudo para apresentar os resultados da rede. Aí eu fiquei com dúvida. Boa. Não, depois, se você quiser, a gente, uma meia horinha mais cedo eu entro, porque Perfeito. como eu não conheço as bases de dados, eu fico até com medo de arriscar um palpite e aí leva você à tomada de decisão errada. Então, analisando certinho essas bases, aí eu acho que eu consigo te orientar melhor. Perfeito. Muito Mas obrigada. boa, boa, isso aí, tá estudando, show de bola. Aline, Oi. Nonato aqui. Ô, Dani, não Oi. sei o que está acontecendo, mas não estou conseguindo abrir a câmera aqui. Eu até ia te pedir para você enviar o link, porque o mesmo link que eu abro no computador, eu não consigo abrir no telefone. Por isso que eu estou tentando aqui ver até para abrir a câmera. Mas só pegando um gancho aí, e claro, a gente sabe que tem as particularidades entre instituições, uma metodologia interessante que talvez te facilite nessa clusterização, que é o que você está fazendo, né? A gente tem perfis diferentes institucionais e a gente tem que tentar trazer ali uma padronização, pensando em ticket médio, por exemplo, entre as instituições, a gente sabe que elas têm complexidades diferentes, uma maneira talvez seja qualificar a demanda de cada hospital. Então, uma metodologia interessante que é o DRG, depois eu posso te passar um método de estudo que ele faz a qualificação dos pacientes, entendendo que mesmos diagnósticos não necessariamente significam mesmos desfechos e mesmos custos. Então, uma alternativa aí, ao invés de você pegar a média, dividir nesses clusters aí e tentar enquadrar suas instituições em percentis, 25, 50, 75 e por aí vai. Em cada uma dessas instituições, elas estão na faixa de custo relacionado a um percentil diferente, com base nesse balanceamento das composições de pacientes de cada unidade. Eu tenho material sobre isso, depois eu posso te Toma. passar, que talvez te ajude nisso aí também, associado aí aos conhecimentos que o Dani tem tentado trazer para a gente. Agradeço. Toda ajuda é válida, né? Pra gente é Boa, boa, é complexo legal demais. aí, pessoal, Obrigada. vocês trazendo essas problemáticas, porque pode ser lição aprendida aí para todo mundo, né? Bacana. Obrigada, viu, Dani e Nuná? Boa, Fácil de tamo junto. resolver, viu, Aline? Dica, Kleber. Facinho de resolver esse problema aí. Ah, super fácil. Nossa Senhora. É 15, agora vai aumentar, né? Então, E o Nonato trouxe uma solução mais fácil ainda. Nonato sempre Não, ajuda, pô. show de Carimba que é bola. top aí. Donatão, mandei aí o link, o novo link para você. Vou sair aqui, Dani, vou entrar de novo. Obrigado. Tá, ô, tamo junto. Mas bacana, pessoal. Eu acho que numa nova a gente vai pegar esse case aí da Aline e vamos mostrar aqui para vocês o que que dá para a gente fazer com a nova. Fazer esse agrupamento de cluster aí e tal. Bacana. Vamos lá. Aqui, olha que legal. Essa aula de hoje vai te dar vários insights, hein, Aline? Oba! Saca só, você vai ver. Que legal. Diagrama de. A gente vai aprender a fazer um diagrama de fluxo de processo, porque a gente precisa determinar um conceito único, né? Um padrão para coleta de tempo. Então, se o processo são diferentes, não tem como você comparar tempo de processo sendo que eles são diferentes, né? Então, a gente cai em uma grande armadilha aqui. Então, a gente precisa fazer esse diagrama de fluxo. Etapas da cronoanálise, né? Então, aqui a gente vai fazer de uma forma sistemática como a gente vai chegar em um tempo padrão.
né? Em um tempo que eu possa confiar. E aí eu preciso definir a quantidade de amostras, ou seja, preciso de uma quantidade de amostra que vai me dizer se ela é significativa ou não. Que quando eu falo que é uma amostra significativa, ou seja, segue uma distribuição normal, aquele formatinho de sino, né? Então, a gente tem o fator ritmo, e aí depois eu vou explicar aqui, e vamos até contar as ineficiências do processo, ou seja, a parte de fadiga, né? Então, assim, todos nós somos seres humanos, então, se eu começar a cronometrar o tempo de atendimento do nonato no consultório, meu, chega um momento lá que ele precisa fazer as necessidades fisiológicas, ele precisa dar uma descansada, né? Meu, normal, né? Faz parte. Então, eu preciso considerar isso. Eu não posso considerar um único tempo pensando que o neonato é uma máquina que todo paciente que ele vai entrar, o tempo de ciclo dele é 10 minutos, ele vai atender em 10 minutos que nem um robô. A gente sabe que não é assim. Então, essa metodologia, ela leva isso em consideração. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo diagrama de processos. É comum a gente falar de operação, que é meu tempo de ciclo, né? Quando eu estou atendendo algum paciente, ou seja, esse paciente está sofrendo alguma intervenção. Então, eu chamo de operação e vou colocar esse símbolo aqui de bolinha. E durante a minha atividade do meu processo, pode ter uma atividade de transporte. Ou seja, eu tenho um maqueiro que está levando um produto para um determinado local, ou tenho um pedido que ele está sendo enviado, tipo, estou lá no meu agendamento cirúrgico e estou levando essa documentação lá para a central de autorização. Então, eu tenho um caminho percorrido aí. E chegou lá na autorização, eu preciso fazer a inspeção desses documentos. Então, eu vou simbolizar como um quadradinho. E depois que eu fiz a inspeção desses documentos, eu mando para a operadora para ela validar. Então, eu tenho tempo de espera. E aí, por último, eu pego toda essa documentação e arquivo em algum lugar. Viram que bacana? Eu fui falando o processo, a sequência do processo para vocês e fui colocando símbolos. E olha que legal agora, pessoal. Essa aula vai ser um pouquinho mais prática. Essa é a folha de processos. E a gente vai tirar uma série de insights aqui. Então, vamos lá. A atividade que eu estou querendo medir é administração de medicamentos. Esse é o meu processo. Então, aqui eu coloquei o código do fluxograma. Cada instituição tem o seu código, sua governança aí de documentação. Normalmente, a qualidade, né, que coloca a codificação dos documentos. Então, esse é o meu método atual na enfermaria X. Então, vamos aqui para a atividade, aí daqui a pouco eu subo aqui no painel para vocês entenderem. Então, vamos lá, pela atividade. O enfermeiro identifica o paciente e verifica sua prescrição médica. Quanto tempo demorou para fazer essa tarefa? 0,50 minutos. Meu, 30 segundos aqui, né? Não chegou nem 1 minuto. E o que que é? Uma operação. Então, eu coloquei e pintei essa bolinha aqui de verde. Preparar a medicação de acordo com a instrução da prescrição. Então, isso aqui demorei 2 minutos. É uma atividade de operação. Realizar a verificação da identidade do paciente e explicar o procedimento. Então, aqui, ele foi fazer uma inspeção, né? Então, eu coloquei o quadradinho, né? O enfermeiro coleta a medicação da área de preparação. Bolinha, operação. O enfermeiro se desloca até o quarto do paciente. Qual que foi a distância? 20 metros. E quanto tempo ele demorou? 3. Então, coloquei a setinha de transporte. O enfermeiro aguarda um momento apropriado de acordo com o horário prescrito na administração, na medicação. Então, e aí eu vou ligando aqui, ó. Isso eu vou fazendo até o final. E olha que bacana. Aqui em cima eu trouxe, nessa atividade de administração de medicamentos,
Quantas atividades que envolvem operação? Ou seja, aquela atividade que a gente chama de tempo de ciclo, né? 5 atividades, que corresponde a 7 minutos e meio. De transporte, provavelmente é uma atividade que não agrega valor, mas é obrigatório. Uma atividade que me gera 3 minutos. E olha aqui, pessoal, o tempo que não agrega valor. Espera, 45 minutos de espera, ou seja, corresponde a 70%. E inspeção, 4 atividades, 8 minutos, 13%. E armazenamento, que aqui é um estoque, uma atividade, 1 minuto, que corresponde a 2%. Então, a gente chama isso de DNA, né? Eu consigo identificar a atividade que agrega valor dessa atividade, então aqui está 7,5%, não, 12%, 7,5 minutos, e da atividade que não agrega valor, que seria a espera, corresponde a 70%. Aí tem inspeção e armazenamento. A distância eu coloquei que foi 20 metros que ele percorreu. Então, o tempo total dessa atividade, ó, deu 64 minutos e 58. Entenderam? Então, ó, eu tenho uma visão do processo ponta a ponta. As atividades de operação, qual que é o tempo, quantas atividades de operação, qual que é o tempo, transporte. Porque isso daqui, pessoal, é o atual. Porque depois eu vou fazer o futuro, né? Onde eu vou atacar essas atividades aqui, ó. E olha que legal. Quantas vezes, em média, essa atividade ocorre? Eu coloquei aqui, ó, 20 vezes. Qual que é o tempo disponível desse colaborador? 480 minutos. E aí ele já calcula para você ó, o fator de utilização. Tá? 269%. Né? Como eu cheguei nesse número, 269%? Ó? Eu peguei o tempo da atividade, né, 64 minutos. Quantas vezes ele vai fazer no dia? 20 vezes. Então, eu tenho 1.291 minutos. Caramba, Daniel. 1.291 minutos, eu só tenho 480 minutos disponível. Né? E aí, quando você faz essa divisão aqui, ó, ele já te dá a mão de obra. Ó. 269%, que corresponde, se eu arredondar para cima, né, eu preciso de 3 pessoas. Daniel, se eu reduzir aqui, ó, esse tempo que não agrega, que está aqui, ó, 45 minutos, se eu conseguir uma redução, que é o tempo de transporte, vamos para 20 minutos. Olha lá, já cai para 165, 2 pessoas. Se eu reduzir para 10, olha lá, 123. Então, aqui fica bem mapeado, quando eu começo a fazer cronoanálise, eu sei passo a passo como esse processo funciona e eu sei qual que é o potencial que eu tenho para melhoria. Ô, Dani, tem uma mão levantada aqui do Hamilton Rocha. Opa! Valeu. Opa, obrigado. Obrigado, só. Ô, Dani, deixa eu perguntar uma coisa, cara. Nessa parte da espera, pensando em processos, tem alguns processos que a gente espera que não agregam nada de valor, que a gente tenta eliminar ou mitigar, e tem algumas esperas que são inevitáveis, que vão gerar uma etapa que agrega valor. Como, por exemplo, o tempo de processamento do exame laboratorial. Tipo, o tempo que o paciente está esperando pelo exame, não necessariamente todo aquele tempo agrega valor, mas o período do exame de bancada ali é uma espera inevitável. Você faz essa divisão para a hora de atacar esse desperdício da espera, ou não há necessidade dessa divisão para usar essa metodologia? Aí, como eu classificaria como um tempo que não agrega, mas é obrigatório, porque tem um tempo de processamento, né? E aí, fez bem ele ter comentado aí, pessoal, porque é o seguinte,
No caso que ele falou, é um tempo de espera de máquina, né? Então, esse tempo de espera de máquina, eu tenho que tirar para calcular o fator de utilização quando eu estou falando de mão de obra, né? Porque ele colocou ali é o tempo da máquina que está sendo processado, né? Então não faz sentido eu pegar um tempo de máquina e colocar para dimensionar pessoas, porque não é um tempo efetivo que eu tenho uma mão de obra ali que está processando, a não ser que esse tempo de máquina que ela está processando, a pessoa fica sem fazer nada. Tipo, é um tempo que corresponde. Mas não, normalmente você tira, né? Você quer pegar só o fator de utilização do colaborador, você tira esse tempo de máquina. O Dani, Oi? deixa eu te perguntar, aproveitar também. Assim, né, dentro da atividade, assim, o exemplo é bem legal, medicação, porque é bem, acho que é bem polêmico, né? A espera, às vezes, para medicar é por conta da prescrição médica, que é horário mesmo, né? Então, essa espera, ela é uma espera que tem que ser respeitada, né? Por conta de horários de medicação. Nesse caso, Dani, eu vou colocar como espera, porque, assim, a espera a farmácia entregar a medicação, a espera de preparo, alguma, assim, né? Essas coisas, ok. Mas a espera para o horário que está prescrito, eu vou colocar? Entendi. Cai na mesma situação da máquina, né? Porque é uma espera obrigatória e essa espera você não vai paralisar a enfermeira, né? Ela pode Isso. fazer outras coisas, né? Mas aí, tipo, eu coloco mesmo assim, espera. Então, Ou aí, não? pessoal, eu estou refletindo aqui. Aí, se eu quero mencionar a mão de obra, eu você pode colocar a espera aqui só para você ter uma noção de quanto está começando o processo e quanto tempo ele vai finalizar. Por isso que é importante a espera. Mas nessa situação aqui do cálculo da mão de obra, é importante tirar. Tá. É porque senão você vai aumentar muito o seu fator de utilização, Dani, e não Isso. vai ser o real. Isso. É É verdade, isso que eu fiquei verdade. Considerar essa, pensando, Kleber. essa- considerar essa espera obrigatória, que não tem É, como você tirar, você não tem governabilidade sobre essa perfeito, espera, porque perfeito. Tá certinho, isso mesmo. Tá certinho. como Bem, é que você bem, vai tirar o bem tempo de colocado. máquina de um exame, o tempo necessário de intervalo de medicamento, que isso já está padronizado, né? É, Porque, na isso verdade, o daí. plano análise está querendo achar um padrão, né? É, isso aí. Tá Dentro das certinho. atividades. Tá certinho, Obrigada. pessoal. Certinho o raciocínio de vocês. Inicialmente no fluxo, a gente considera aqui o tempo de espera só para vocês saberem, putz, quando começa essa atividade, quanto tempo ela finaliza, mas para geração de cálculo de mão de obra, aí eu tiro, porque aí não faz sentido a máquina estar rodando lá e eu considerar esse tempo para dimensionar a mão de obra. Perfeito, exatamente. Aí cai na mesma ideia também do Hamilton. Eu esqueci de colocar aqui, como proposta de melhoria, a gente teria que colocar talvez mais um símbolo aqui, que a gente chamava de process time, né? Que é o tempo de máquina. E aí esse tempo de máquina a gente desconta da mão de obra. Ô, Dani, mas mesmo assim, essa máquina ela não teria que ficar sob supervisão? Então, aí, se exigir que a máquina fique sob supervisão, que alguém precisa ficar ali, aí é outra história, né? Aí Entendi. sim, aí você tem que contar. Tá bom. Quer ver um exemplo legal, Dani, que acontece na minha realidade aqui no laboratório? A atendente, tem vários atendentes, e quando atende um plano de saúde e na autorização o convênio agarra por alguma restrição do paciente, ela não consegue atender um próximo. Ela tem que ficar naquela situação ali, aguardando até Uhum, que o convênio resolva a situação do paciente. Nesse caso, eu tenho que conta. contabilizar essa Você tem espera, que contar. Isso porque aí. isso cai no dimensionamento de recurso humano, né? Isso aí, aí você tem que contar, porque se ela sai dali, ela perde o time, aí, meu amigo, já era, né? Aí o paciente vai esperar sei lá quanto até ela perder.
Exato, É aquele tempo que não agrega valor, mas é necessário, né? mas é necessário. Excelente. Boa, pessoal, tá certinho o raciocínio de vocês. Então, cada caso é um caso, né? Então, aí, cada um tem que analisar a situação, ver se é possível tirar tempo de máquina, tempo de espera. Se exigir uma responsabilidade, que nem o Kleber acabou de comentar, que você tem que ficar ali monitorando, então você perde o tempo, aí eu tenho que contar na mão de obra, porque, querendo ou não, a mão de obra está ali focada naquela atividade. Beleza? Bacana, pessoal. Então, feito esse primeiro processo, agora a gente vai trabalhar no dimensionamento. Deixa eu antecipar aqui um pouquinho. Bom, agora a gente vai trabalhar com isso daqui, pessoal. Eu estou mapeando o meu processo e eu sei que cada atividade ela tem uma distribuição normal, ou seja, todo o processo tem uma variabilidade em torno da média. Isso é normal, principalmente em um hospital onde a incerteza é muito alta. Então, eu tenho uma variabilidade em torno da média na recepção, uma variabilidade em torno da média na triagem, no consultório, na medicação e na reavaliação, certo? E aí eu pergunto, qual que é o lead time? Né? Sabendo que todos os processos têm uma variabilidade. E aí eu tenho que fazer uma normal grandona que abrange tudo isso daqui. E como que eu faço isso? Eu vou somar todas as médias de cada processo. E desvio padrão eu não posso somar. Então, qual que é a estratégia? Variância eu posso somar. Somo todas as variâncias, etapa a etapa de cada processo, e no final eu tiro a raiz quadrada. Para fazer média, um desvio para cá, um desvio para lá, para ter uma normalzona. Então, é isso daqui que a gente vamos fazer agora, só que com uma planilha que eu preparei aqui para vocês. Pessoal, essa planilha ficou do caramba, hein, meu? Vale a pena aí, hein? Foquem, segurem na minha mão para vocês entenderem ela bonitinho. Vamos lá, pessoal. Olha que legal. Aqui eu estou mapeando o processo básico do PS. Na verdade, depois vocês poderão escrever o que vocês quiserem aqui. E aí, eu vou começar com 10 amostras iniciais. Então, eu peguei meu cronômetro, estou lá na recepção e estou anotando o tempo da chegada do meu paciente, desde quando ele chegou lá no totem, né? Ele pegou no totem lá de atendimento, até a finalização do atendimento ali da minha recepcionista, onde colocou o cartãozinho de convênio, etc e tal. E aí eu peguei o paciente, desde a chegada até a finalização da recepção, deu 10 minutos. Aí eu peguei outro, deu 12. O outro deu 5. O outro deu 17. 12. 11. Estou chutando aqui, hein? Cada processo vai ter um seu. Olha lá. Na média, deu 11,7. Né? E aqui, ó, ele está falando, para essa amostra ser uma normal, né? Ser uma normal aqui, ó. Com 95% de confiança, eu vou ter que pegar 93 amostras. Porque, como aqui a variabilidade está um pouco alta, 5,36, está alta, né? Então, por segurança, se você pegar 93 amostras, eu te garanto com 95% de certeza, se você fizer um teste normal, vai dar certo. E aí, pessoal, o que é preciso fazer? Você gerou aqui 93, eu vou ter que pegar 93 coletas de tempo. Então, aí você vai vir aqui, ó. Aqui eu já coloquei algumas, né? Então, vou vir aqui, eu coloquei 9, 10,
E aí, conforme você vai colocando, vai aumentando o percentual aqui, ó. Por quê? Quando você colocar as 93, ó lá, tem um número aqui, ó, ele vai criando as linhas. Ó lá, cheguei, ó lá, 103%, então deu a cota. Aí, o que que eu vou ter que fazer? Se eu fizer o teste de normalidade aqui, é batata, pessoal. Vai sair uma normal e vai sair uma curvinha assim, ó. Só que eu já fiz tudo isso para vocês. Por trás, matematicamente, eu já fiz tudo. O jeito correto seria eu ir lá no Minitab, fazer análise, ou é uma normal, tal. Então, vocês não vão precisar fazer isso. Caso vocês queiram fazer um teste, né? A gente pode depois pegar uma base de dados e fazer isso na prática, mas vocês não vão precisar fazer, né? É só seguir a sequência aqui. E agora, uma provocação. Se eu chegar na recepção e todos os números aqui forem constantes, 10 minutos, como você... Tá vendo? Ó? Conforme eu vou diminuindo a variabilidade, o desvio padrão, ó, vai diminuindo a quantidade de amostra. Se tudo for constante, quantas amostras eu preciso pegar? Uma. Uma? Vamos ver. Zero. Por quê? Se for constante, pessoal, você pegou 10 amostras aqui, não apresentou nenhuma variabilidade, putz, é quase que impossível você pegar mais uma. Qual que é a probabilidade de eu pegar mais uma e apresentar uma diferença? Né? É muito difícil. Então, estatisticamente, meu, já era. Peguei 10 amostras ao acaso e deu 10 minutos cada uma, o tempo é 10 minutos. E aí, ó, comecei uma pequena variabilidade aqui, ó, 8. Olha lá, vou pegar duas, porque teve uma pequena variação aqui. Aí eu Ô, peguei Dani, 5, foi aumentando. e como que você chega nesse, como que você deriva para chegar nesse número de necessidade, assim, tipo, tem alguma fórmula para chegar nisso? Tem, tem, exato. E deixa eu ver se eu deixei aqui. Acho que eu deixei no Que eu slide. achei isso bacana, porque eu estou pensando no processo de pronto-socorro. A abertura de ficha, ela varia muito de convênio para convênio. E seria interessante, por exemplo, analisar por serviço qual que é o tempo médio de utilização ali, de acordo com uma média variável do número de pessoas de cada convênio que passa, entendeu? Que aí daí eu acho que teria que ser uma média mais ponderada pelo número de pessoas vezes o tempo de processo daquele convênio XYZ, né? Cara, tem sim. Eu tenho a fórmula que eu usei para calcular, mas eu fiz a inversa da normal, entendeu? Para realmente eu chegar na quantidade ideal aqui de amostra, porque se você pegar exatamente a quantidade que ele der aqui e for fazer o teste de normalidade lá, vai dar uma normal, entendeu? Então, tem um slide, putz, é que eu não trouxe, mas para a próxima aula eu vou trazer, que nesse slide ele vai mostrando, conforme você vai aumentando a quantidade de amostra, a tendência é ficar num formato de sino, né? E aí eu calculei qual que é a quantidade para ficar nesse formato, porque eu sei, se ficar nesse formato, é uma normal. Perfeito. Ô, Dani, eu poderia utilizar isso daí para, vamos supor, pesquisa de satisfação para eu ter um corte, um N confiável daquela determinada pesquisa? Eu poderia aplicar isso aí para outras questões? Sim, só precisa analisar como você está categorizando essa pesquisa de satisfação. Se é um número. Quantas pessoas eu precisaria para ter uma amostra confiável, entendeu? De aplicar ela, um Ah, exemplo. sim, sim. Só que aí é outro cálculo, cara. Porque aqui, quando a gente está falando de tempo, né, que é uma variável contínua, onde eu posso colocar vírgula, aí eu uso isso daqui. Na sua situação, que é um outro tipo de variável, que é variável discreta, aí é algo bem mais simples que isso, cara.
que aí é o tamanho de amostra ideal, é o poder da amostra. A gente vai fazer isso. Essa aí é bem mais simples. Aqui, pessoal, é só quando eu estou mexendo com variável contínua, né? Que variável que você consegue colocar vírgula, tempo, peso, temperatura. Ô, Dani, tem uma questão também com relação ao período, né? Que pode influenciar ou não, né? A depender da amostragem da amostra, né? Também. Pode sofrer um viés ali, né? Talvez Ah, sim, sim. seria interessante olhar com um histograma lá também, ver. Você sabe mais ou menos o período ali de tem maior quantidade de pessoas ou de demanda, talvez seria interessante medir nessas, ou pegar uma amostragem, período ali, né? Não sei. O que ele está falando, pessoal, é o seguinte, que também pode haver uma variação. Por exemplo, você pega um horário do período da manhã, do período da tarde, do período da noite, talvez a demanda deve ter uma influência no tempo de atendimento, né? Você pega no horário de manhã de pico, consequentemente a demanda está chegando ali mais forte, e aí, consequentemente, força ali, né? Mas esse tamanho de amostragem que ele pondera aí, Dani, não é exatamente para diminuir esse viés? Aí é o seguinte, beleza, eu vou pegar os 3 turnos. Aí você vai ter que fazer uma amostra homogênea, né? Você vai aqui, pega o 3 de manhã, 3 à tarde, 3 à noite, que aí você vai ter É, uma variabilidade grande, né? é Aí você porque vai ter um tempo para todo mundo. desculpa, Dana, acho que eu entendi a pergunta aí, mas é porque o tamanho de amostra talvez pode mascarar essa questão aí do período. Você pode achar que tá ok 10, só que você está pegando só de um período. A depender, se tiver mais de um período, pode influenciar na variabilidade. Talvez seja interessante quebrar por períodos aí, manhã, tarde e noite, igual o Dani falou, e homogênea, 3-3-3, algo assim. É isso aí. Ou você, assim, o que é mais bacana, pessoal, é tentar fazer, como é estatística, é pegar aleatório, né? Você tem lá a sua base de dados 24 horas. Então, dessas 24 horas, eu vou pegar 10 amostras ao acaso e vou colocar aqui. Entendeu? É porque se você pegasse tão certinho, fracionado por período 333, como o Francisco sugeriu, você já está enviesando a sua análise, né, sua amostragem, né? É, E o pode ser que ideal é assim. naquele tempo, pegar de forma randômica fica mais É isso aí. assertivo. Se eu for querer um tempo Sim. para representar os 3 turnos, aí eu pego de forma aleatória 24 horas. Agora, o que a gente pode evoluir é o seguinte: será que existe diferença entre o tempo da manhã, tarde e noite? Aí é outro trabalho, né? Que aí a gente vai ter que fazer um teste de hipótese para ver se realmente há diferença entre o turno da manhã, tarde e noite. Viu É como é gostoso engraçado, estudar isso, meu? como as coisas se relacionam, né? Que eu tô lembrando agora do começo lá, quando eu comecei a fazer análise de alimentos, né? Que chegavam as amostras lá das indústrias e eles mandavam, eles também tinham uma certa amostragem para fazer, para mandar para a gente, né, dos lotes, né, dos alimentos. Só que aí o que que acontecia? Eles queriam economizar e mandava num potinho de 50 gramas uns 30 lotes, né? Então você não está fazendo a amostragem adequadamente. Então a mesma coisa se aplica aqui. Dependendo, e acho que foi bem colocada essa questão dos períodos, porque você acaba não trazendo a realidade como um todo. Foi bem pensado. Aí cabe uma análise em cadeia, né? Porque assim, meu, será que existe diferença entre os períodos? Eu preciso analisar isso, Também. que a nova, ela vai te dizer. Se a nova falar assim, ó, não existe diferença entre os períodos de tempo, né? Putz, aí beleza, aí você pega de uma forma randômica aí, como o Kleber falou, já era, né? Agora, se existe, aí beleza, aí a gente vai para outro tipo de análise. Ó, no período da noite, o tempo da chegada até a recepção é X, né? Porque você viu que tem diferença significativa entre os períodos.
Viu, pessoal? Trabalhar com processos é igual paciente complexo. Bom, aí, dando sequência aqui, pessoal, o que que acontece? Às vezes, o hospital... Deixa eu colocar uma variabilidade aqui de propósito. Vamos imaginar que um paciente aqui, ó, 150 minutos. Nossa, 1.466 amostras, Daniel. Você é doido, cara. Não tem esse dado em sistema. Eu vou ter que ficar cronometrando aqui minha vida. Aí, pessoal, o que que eu trouxe aqui? Alguns parâmetros. Eu coloquei um grau de confiança de 85%. Na verdade, deveria ser de 95%. Conforme eu vou aumentando o grau de confiança, olha o que vai fazendo com a amostra. Calma aí, aqui eu chutei o pau. Ó, 764. Ah, Daniel, tá muito. É impossível coletar um tamanho de amostra desse tamanho, cara. Tá bom. Eu posso mexer na confiança aqui. Então tá 95%, que é o que a gente usa default em estatística. Eu posso chegar e colocar aqui, ó, 85%. Vou diminuir o nível de confiança. Olha o que vai fazer. Caiu para 370. Porém, é o seguinte, se eu estou diminuindo... Estou fazendo um curso em espanhol, meu, e ele fala diminuindo, diminuindo. E aí tá na cabeça isso daqui. Se tá diminuindo... Tá bugando aí, Dani? Oi? Tá bugando aí? Não, aí tá diminuindo, mas não é diminuindo, é diminuindo. Saudades do Saavedra. Exato, meu. Aí eu lembrei do Saavedra que falava diminuindo. Aí eu falei, putz, cara, olha, é isso. Então, aqui, pessoal, aí aumenta a probabilidade, quando gerar uma normal, de eu não acertar. Né? Porque eu estou diminuindo o grau de confiança da amostra. Se eu chegar aqui, ó, colocar 50%, olha lá, caiu para 74%. Aí, qual que é a probabilidade de eu acertar essa média? Né? De 50%, como também tem o risco de 50% de eu errar. Então, o ideal é a gente tentar trabalhar com 95%. Mas, mesmo assim, se o pessoal falar, Daniel, esse dado tem que coletar manual, é quase que impossível, eu não consigo. E também a gente percebe uma certa tolerância no tempo, porque tem o viés ali da pessoa, etc. e tal. E aí tem mais um fator de correção aqui, ó, tolerância. Aí eu posso mexer na tolerância. Então, agora tá de 764, eu vou pegar uma tolerância aqui de 10%. Caramba, ó, subiu para 1.718. 15%. 764. Por quê? Tudo isso, pessoal, olha aqui, ó. Tem 10, 10, 10, apareceu um 50. O que que a normalidade quer fazer? Ela não quer errar. Ela quer traçar uma curva que quando você começar a fazer as suposições, ela quer acertar. Então, se aparecer um abençoado aqui com 50, né? Putz, cara, significa que pode ter um paciente que está demorando tudo isso. Então, tem que estar dentro da minha normal. Então, ó, só dando sequência aqui para vocês entenderem depois o raciocínio final. Então, eu vou fazer isso para todo o meu processo. Então, aqui eu estou desenhando o processo, chegada à recepção, chegada até o final da recepção, saída da recepção, triagem, saída, triagem, consultório, e assim sucessivamente até o final do processo. Aqui vai te gerar a quantidade ideal de cada amostra.
Então, aí o que você tem que fazer? Se aqui me gerou 50, eu tenho que coletar 50. Então, conforme eu vou colocando aqui, ó, pessoal, ele vai atualizando o percentual. Chegou no 100%, bacana, maravilha. Né? Você não precisa coletar mais. E aí, se você quiser ainda fazer um teste que não está confiando no cálculo, você pode pegar isso daqui, ó, e fazer um teste de normalidade que vai ser batata. Se você estiver trabalhando com 95% de confiança, né? Agora, se for abaixando ali, aí vai ser mais arriscado o cálculo. Bom, feito isso, olha o que ele faz aqui para você, pessoal. Aqui no final da planilha, eu vou calcular a média e o desvio padrão de todas as etapas do processo. E lembram que variância eu consigo somar? Que eu mostrei lá no outro slide. Então, eu somei a variância de toda etapa do processo e no final eu tirei o desvio padrão. E olha que legal que vai trazer aqui para vocês, ó. O lead time desse processo deu 52 minutos. Olha aqui, pessoal, eu acho que é a parte mais importante dessa planilha, que eu acho que aqui está o conhecimento nobre. Tá vendo aqui a normal? Agora eu garanti que é uma normal, porque eu coletei, eu segui a orientação aqui. Se é uma normal, e eu tenho certeza disso, com 95% de certeza, eu vou colocar a média aqui no centro, que é esse 52 aqui, 52 minutos aqui, um desvio para cá e um desvio para lá, né? Que vai ser de 52 a 37 e de 52 a 67. Sabe o que isso significa, pessoal? Que uma entrada de 300 pacientes, coloquei aqui, ó, 300 pacientes, ou seja, 204 pacientes, vão ficar dentro do tempo de 37 minutos a 67 minutos. Com 95% de certeza. Se eu pegar 100 pacientes, só para arredondar, 68% vão ficar entre 37 minutos e 67 para passar todo o fluxo. Ou seja, aqui, ó, eu coloquei 300 pacientes. Se eu colocar 100 pacientes, ó, de entrada, olha o que acontece. 68 pacientes vão ter o tempo de 37 minutos a 67. Ainda, a magia ainda continua. 13 pacientes vão ficar de 22 a 37. 2 pacientes vão ficar de 7 minutos a 22. E tem também 2 pacientes que vai ficar de 81 minutos a 96. Eu não acreditava nisso, pessoal. Eu pensava que era bruxaria esse negócio de Gauss aí. Mas quando eu comecei a estudar a sério isso, cara, agora você pode prever. Dentro da tua internação, você vai encontrar pacientes que têm comorbidades, pacientes que vai ficar um tempo a mais. Eles vão entrar nessa outra camada aqui. Como que grande parte vai sair entre a média ali, um desvio para cima, um desvio para baixo. E olha que legal aí. Vocês podem simular. Se eu fizer 460 pacientes, uma UPA, 313 pacientes vão ficar entre 37 minutos e 67. 63 pacientes de 22 minutos a 37. Como também 10 pacientes de 8 minutos a 22. Legal, pessoal? Entenderam a malícia por trás disso daqui? Daniel, eu entendi, só não entendi como que a gente chegou ali naqueles desvio padrão. Aqui? Ah, boa.
Aqui é o seguinte, aqui no finalzinho da planilha, eu somei todas as variâncias de toda etapa do processo. E aí, eu precisava agora transformar a variância em desvio padrão. E aí, o que que eu fiz? Como uma é inverso da outra, eu apliquei a raiz quadrada da variância. Me gerou o desvio padrão total. E aí, esse Boa, desvio entendi. padrão total, eu subi para cá. Que aí eu fiz a média, que aqui é a soma de todas as médias. Aí aqui, ó, a média menos um desvio, a média menos 2 vezes o desvio, e aqui por cima a média menos 3 vezes o desvio. Entendeu? Entendi, valeu. Que aí eu fui seguindo aqui, ó. Aqui, ó, média, um desvio, 2 desvios, 3 desvios. Viu, pessoal, como isso é mágico? Então, quando eu estou, sei lá, qualquer processo, poderia ser média de permanência. Aqui, Aline, eu estou fazendo esse tipo de trabalho para analisar custo. Custo de procedimento. Entendi. Porque Eu por tenho aí você desvio. consegue fazer a capacidade também, né? Porque eu vou ter procedimento que... Até análise de pacote ali, né? Porque eu vou ter paciente que realmente eu vou ter que gastar pino a mais, eu vou ter que gastar a mais. Mas qual que é essa quantidade? Então, pessoal, eu tentei automatizar ao máximo essa planilha para vocês, que assim, ó, posso escrever aqui o processo, minha entrada, para a gente começar a fazer projeção, que isso é o mais rico do trabalho, né? Todo mundo fala de normalidade, mas esquece que se o meu processo segue uma normal, eu consigo fazer projeção. Ô, Dani, só um ponto aqui que acho que eu boiei aqui, cara. O lead time ali você fez baseado naquela fórmula lá, né? Ah, Somando o. aí o lead time... Opa, deixa eu só acertar aqui. O lead time eu fiz a soma das médias, Uhum. né? E aí, depois eu fiz a soma da variância, e no final eu tirei a raiz quadrada para transformar em desvio padrão. Aí aqui em cima eu subi a soma das médias, que ficou Uhum. aqui, e aí depois eu fiz a projeção, né? A soma das médias com desvio para mais, um desvio para menos, aí eu fui colocando aqui. Porque aqui é só média, né? Ó. E aí depois eu coloquei um desvio para cá, um desvio para lá, e aí eu fui fazendo. Entendeu? Que basicamente o que eu fiz foi isso daqui, pessoal. É, eu peguei aqui, eu lembro que vocês tinham passado É, essa ó, forma. a soma das médias, aí eu somei as variâncias. E aí, como eu tive a soma total aqui das variâncias, eu tirei a raiz quadrada, aí virou uma normalzona, que foi o que eu transformei aqui, ó. Isso daqui virou uma normalzona. Né? Se eu for fazer um gráfico aqui, ó, você pode ver que a maior concentração aqui no centro, aí ela vai caindo nas laterais aí. Muito legal isso daqui, né? Bacana, pessoal. E agora acontece o seguinte. Nessa primeira coleta aqui, pessoal, ele me gerou um número de amostra inicial. Aí eu estou aqui coletando e tal. Aí vamos imaginar que a pessoa errou a vírgula. Em vez de ser 5 minutos, colocou
50. Ou seja, é um outlier, né? Putz, meu, é algo meio que surreal, né? Que ocorreu aqui. E aí vai contaminar a minha amostra. Então, eu tenho que evitar que nessa coleta aqui eu tenha números especiais, né? Que vão distorcer a minha normal. Então, o que eu faço? Aí eu faço uma validação da amostra. Aqui a gente vai entrar em detalhe nas cartas de controle, mas aqui eu só estou antecipando só para a gente validar, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas minhas amostras aqui, ó, grupinho de 3, e vou ir colocando aqui, ó. Por quê, pessoal? Aqui eu estou fazendo um gráfico de controle, deixa eu só para acelerar aqui. Explica direitinho aí, Dani, esse negócio aí. Ó, Depois, por que você colocou essas 3 amostras, boa. essa X1, X2? Explica, porque Boa. a área biológica aí Não, bom, não é vocês muito vão forte não, entender. na matemática. Pessoal, sejam sinceros, hein? Vocês falassem, meu, Daniel, vai devagar aí, mano. Você tá. Não, depois é legal a gente fuçar na sua planilha, que é legal, a gente aprende É, mexendo também. Isso boa. que é legal. Então, ó, pessoal, só recapitulando aí para todo mundo, aqui é o seguinte. Ele me disse aqui, ó, 24 amostras. Aí, beleza, quando eu comecei lá a cronometrar, né, ó, tá em 96%, tá faltando mais algumas. Aí eu vou lá, coloquei 60, coloquei 70, putz, 100%, beleza, deu a cota. Aí a pergunta é o seguinte, analisando esses números aqui, ó, tá vendo que eles estão bem diferentes da grande maioria. Só olhando aqui parece que tem um outlier, né? E aí o outlier o quê? Ele vai gerar ruído nessa normal. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que validar se as amostras que eu coloquei aqui não tem outlier, não tem número fora da curva que está contaminando minha amostra, algum erro de digitação, etc. e tal. Então, para isso, eu trouxe aqui o gráfico de controle. Que o que ele vai fazer? Eu vou pegar 3 amostras e vou tirar a média delas. Deu 7. E aqui eu faço amplitude, que é um maior menos um menor, né? Então, 8 menos 6 deu 2 de amplitude. E assim, pessoal, eu vou fazer para toda a minha amostra, né? E aí eu percebo, ó, aqui é que eu coloquei aleatoriamente, né? Você vê que está tudo dentro do intervalo aqui, ó. Sabe por quê? Vocês vão chegar nessa aula. Por detrás de uma carta de controle, aqui é uma normal. Então, os dados, eles têm que ficar dentro da normal. Então, se aparecesse um dado aqui fora, né? Putz, meu, tem boi na linha aí, eu preciso tirar. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e tirar esse número. Uma estratégia talvez mais bacana e mais utilizada é o seguinte, pessoal. É o famoso box plot. Coletei minha amostra inteira. Aí eu vou selecionar, clicar em inserir. Tem o gráfico aqui de estatística. E aí eu vou colocar aqui um gráfico de box plot. Aqui nessa versão aqui do Excel não está aparecendo.
Nossa, nessa versão aqui não tem. Não é aquele de dispersão, Dani? Ai, Não, é o box plot de caixinha. É, mas ó, o de dispersão já dá para a gente ter uma boa ideia. Ó, tá vendo que tem esses pontos aqui, ó? Dani, tinha um lá que era caixa e caixa estreita, você viu? Isso, é esse daí. Então, volta lá, volta no menu. Volta no teu menu que tem. Onde você estava lá, já até nem sei. Aqui, Menu, no menu. aqui. Viu? Aê, esse mesmo. Boa. Isso aí. Tá vendo, pessoal? Aqui, ó. É mais usual, eu acho que é mais prático, entendeu? Você já tá vendo que tem número aqui, ó, que, meu, tá distornando muito. Aí eu preciso tirar. Provavelmente foi um erro de digitação, né? Porque na média estava vindo 10, 10, ou foi algum caso muito atípico, né? Tipo, o totem quebrou, né? Então não significa que faz parte do tempo, né? Foi um evento que ocorreu que impactou. Aí eu preciso tirar. Talvez é mais fácil do que você colocar todos os dados aqui e tentar observar se tem ponto fora, né? Então, são etapas de validação, que é importante, né? Às vezes, foi 300 amostras. Será que alguém não colocou aqui um número errado? Então, eu faço uma caixa estreita ali, um box plot, e já consigo identificar esse ponto. Identifiquei e já tiro fora. Bacana? Tranquilo, pessoal? Isso daqui é muito legal porque tem como você, por exemplo, você pega um protocolo, né? Um protocolo sensível, sei lá, um protocolo de IAM. Quanto tempo eu estou demorando para realizar esse protocolo? Será que eu estou realizando dentro do tempo necessário? Nesse caso, o tempo é vida, né? E aí você começa a avaliar, aí você vê que tem um percentual aqui que está mais do que o necessário. Né? Está passando de duas, 3 horas. Então, você já sabe, dependendo da demanda que chegar aqui, tem paciente ali que eu vou ter problema. Show, pessoal? Entenderam a funcionalidade da planilha, o conceito? Sim, Bacana. Aí, melhora quando a gente puser a prática, melhora, né, Dani? É A isso gente puder, aí. quanto mais exemplo a gente puser no nosso dia a dia, melhora. A partir da 10ª aula, pessoal, aí, Isso. como a gente vai fazendo os projetos aí, juntos, aí eu vou colocando o desafio para vocês, aí vocês aí do outro lado vão replicando, Sim. né? Porque só quando colocar a mão na massa mesmo, que você Uhum. puxa isso, aquilo, tal. O conceito está dando para entender. Agora, na prática, ajuda, né? Sim, sim, exato. No projetinho, a partir da 10ª aula, Isso. aí vocês vão fazendo a prática aí do outro lado. Aí vai ser Legal. bacana. Boa. Toca o pau. Bom, pessoal, agora é o seguinte. Eu preciso determinar um fator de ritmo. O que é esse fator de ritmo? Dentro do bloco cirúrgico, às vezes eu estou com 4 cirurgiões lá para o mesmo procedimento. E um cirurgião, putz, esse é o cara que opera redondinho, né? Opa, desculpa. Esse cara aqui, ele tem mais tempo de casa, etc e tal. Então, eu vou considerar, quando ele faz essa operação, que o tempo dele é padrão. Né? Não é uma pessoa muito rápida, não é uma pessoa mediana, assim, é uma pessoa padrão aqui no meu bloco cirúrgico, eu vou considerar ele, certo? E aí,
Chamei o Daniel também, que é outro cirurgião lá, só que esse não manja nada, ele só manja de Excel, mas se aventurou aí. Aí tem a Maria também, que manja aí, fazer os Paranauê, o Felipe, o João e o Francisco. Cada um tem um tempo que executa o procedimento, certo? E aí, o que que eu vou fazer, pessoal? Aqui, ó, o padrão é meu 100%, é meu fator de ritmo 100%, e eu vou calcular a relação de cada um em relação ao padrão. Então, ó, o padrão aqui é 4,97. O Daniel está fazendo com 4,60. Ou seja, 0,93%. Então, ele está 7% abaixo do padrão. Então, está verde aqui. A Maria, 4,99. Aqui, redondou aqui, mas ela está 100%, né? Questão de arredondamento aqui deu 100%. Ou seja, ela está trabalhando igualzinho o padrão. Já o Felipe, ele está 109%, ou seja, ele está 9% com tempo a mais que o padrão. O João está 119%, cara. E o Francisco, 123%, ou seja, 23% a mais do padrão. Então, pessoal, não tem como fazer distinção, né? Essa é a minha equipe, né? E eu preciso, essa minha equipe que está operando todo dia, eu preciso determinar um tempo padrão, considerando a habilidade de cada um. Tem um que é mais seguro, tem outro que já é mais rápido, etc. e tal. Mas eu preciso determinar um tempo padrão, porque cada cirurgião faz com tempo. E agora? E aí, pessoal, eu faço o seguinte. Eu vou fazer a média desse fator de ritmo, excluindo o padrão. Então, já está pronto aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o tempo padrão daquele cirurgião e multiplicar por esse fator de ritmo aqui, que é 109%. E aí, o tempo padrão desse procedimento de cirurgia que eu vou considerar para fazer todo agendamento cirúrgico é 5,4 e não 4,97. Isso não se aplica muito em agendamento cirúrgico? Eu tenho na minha escala, ó, aconteceu isso lá em Fortaleza, lá, que tinha um médico que fazia mastectomia, só que o tempo dele era muito surreal. E aí a gente questionou, né, quando a gente estava fazendo o Kamishibai lá, colocando na parede, porque quando vai o fulano de tal, a sala fica o dia inteiro reservada para ele. A gente questionou, né, por quê? Os outros não. Aí o médico falou, não, porque ele é médico preceptor, ele entra com aluno lá. Então, provavelmente, demora mais, né? Você está ali dando instrução, você está operando o paciente, mas você está dando orientações para outras pessoas. Então, consequentemente, seu tempo fica um pouquinho maior. E ele está lá na equipe. Então, se eu preciso determinar um tempo padrão para fazer o agendamento cirúrgico, e isso daqui, pessoal, dá também ferramentas de melhoria, né? Porque o Francisco, ele está 23% acima do padrão. O que está acontecendo? Às vezes você pode encontrar cirurgião que está 200% acima. Como assim? Isso daqui também eu estou fazendo com relação a custo, né? Então, analisei lá um procedimento, né, cirúrgico. E aí eu tenho o custo de OPME de cada cirurgião. E aí eu considero um padrão. Eu pego o valor do pacote ali, tudo que é colocado respeitando o pacote, é da Johnson, isso, aquilo, tal, tal. Beleza, então o custo padrão é isso daqui. Quais médicos estão abaixo do padrão? Estão economizando mais.
né, equipe, e quais estão fora do padrão. E aí tem grande oportunidade de melhoria aqui, pessoal. Entenderam? Daniel, eu acho isso daí muito preconceituoso, você ficar colocando por que o fulano de tal é o padrão, cara. Não tem padrão aqui. Pode dizer. Então tá bom, não tem padrão. Então o que que a gente vai fazer? Quando não tem padrão, pessoal, puta, não tem padrão. Ninguém aqui nesse hospital é referência. Tá ok. Aí o que que você vai fazer? Tem cirurgião, Daniel, Maria, Felipe, os mesmos. E aí, pessoal, eu vou pegar uma coleta de tempo do Daniel. Vou pegar 6. Da Maria, vou pegar 6 cirurgias que ela realizou. Do Felipe, 6. Do João, 6. E do... Oh, desculpa, 9. E do Francisco, 9 também. E aí, eu vou fazer a média das médias. Então, eu vou pegar aqui, ó, a média do Daniel, deu 4,72. A média da Maria, deu 4,98. Peguei a média de todos, certo? O padrão, pessoal, vai ser a média das médias. A média de todo mundo. A média das médias vai ser o meu padrão. E aí eu vou comparar 4,72 dividido por 5,73, 82,37. Ou seja, o Daniel está abaixo do padrão. Maria, 4,98 dividido por 5,73, está abaixo do padrão. Felipe, abaixo do padrão. Agora, o João e o Francisco, ó, estão acima do padrão. Entendeu? Então, aqui é quando eu tenho um padrão. Eu pego um procedimento lá no pacote, calculo, putz, esse é o padrão. Aí eu pego minha base de dados de todos que realizaram os procedimentos e começo a comparar percentual em cima do padrão e fora do padrão. E aí eu tenho que atacar, né? Mas aqui na minha situação eu ainda faço uma segunda análise, né? Porque assim, dentro dos procedimentos eu começo a analisar, eu vejo que tem médicos, equipes, né, que estão gastando menos. Putz, calma aí. Será que o desfecho está sendo favorável? Está sendo mais positivo do que a equipe que está gastando mais? Entenderam? Que aí trago o escritório de valor. Aí eu vou tirar essa hipótese. Será? O cara está gastando menos e o desfecho dele é mais favorável ou menos favorável do que quem está gastando mais? Viram, pessoal? Análise simples que gera uma série de insights para você trabalhar com melhoria de processo. Aí a gente consegue ver, né? Eu estou trabalhando lá com custo. Aonde vocês acham que está a glosa? Nos que estão dentro do padrão ou nos que estão fora do padrão? Fora do padrão. E aí você vai e ataca onde está o dinheiro ali, né? Não ataca de uma forma generalizada como um todo. E aqui é quando eu não tenho um padrão. Então, o padrão vai ser a média de todo mundo. E aí, o tempo padrão, como que eu vou fazer? Eu pego esse ritmo, que é a média das médias de todo mundo, vezes 100% aqui, ó. 5,7. Se for determinar um tempo padrão para esse procedimento, é esse. Tá sussa, pessoal? Beleza. Bom, e aí, para a gente fechar, tem um fator, pessoal, que é muito importante a gente considerar.
quando a gente está trabalhando com tempo padrão, somente quando a gente quer dimensionar a capacidade. É assim, a equipe tem a parte de necessidades fisiológicas, que a pessoa precisa pegar o tempo e dispor aí, tem a fadiga e tem a espera por alguma coisa, um equipamento quebrado, algo que está sendo processado, né? Então, isso daqui é latente, né? Acontece no processo. Ninguém é robô, tem a fadiga, tem espera por maquinário, etc. e tal. Então, se eu pegar uma jornada de um colaborador de 480 minutos, contando 20 minutos com tolerância pessoal, aqui eu trouxe até um exemplo. Um digitador de exames trabalha 8 horas por dia, em ritmo contínuo, e conta com 20 minutos de folga. Está aqui. Para as necessidades pessoais, e 20 minutos de folga por fadiga. Então, ele pega aquele resultado e o cara vai digitando sem parar. Se não der esse tempo para ele, ele vai começar a errar na digitação do laudo. Então, preciso colocar. E mais uns 5 minutos por esperas eventuais. Às vezes a impressora quebrou, algo do tipo. Então, mais 5 minutos de espera em geral. Então, no total, 45 minutos. E aí, meu fator de tolerância vai ser o quê? O 480 dividido por essa diferença. 1,10. Que aí, pessoal, no meu tempo padrão, eu vou multiplicar por isso daqui, para ter uma gordurinha. Entenderam? E essa tolerância, evidentemente, você não tem um padrão, você define, o chefe define, é isso? É, isso aí. Se você chegar lá, Claro. o digitador tem que parar a cada 1 hora, 5 minutos. E aí esse fator aqui de tolerância, ele vai multiplicar por esse tempo padrão aqui que você colocou. Né? Às vezes, assim, o cirurgião, Daniel, ele não consegue sair de uma cirurgia e já ir para outra. É impossível, cara. Então, em 8 horas aqui, depois de um procedimento complexo, ele tem que ficar 1 hora descansando. E esse é o nosso erro, né? Aconteceu. Contrataram uma consultoria e a consultoria meteu o pau. Falou, puta, o bloco cirúrgico está ocioso, isso, aquilo. Opa, peraí, meu. Aí você está pensando que todo mundo é robô aqui, sai de uma operação, já tem que ficar disponível para operar outra e etc e tal. Não tem tolerância, não? Tem algum cirurgião aqui? Eu acho que não. Então, Então, quem... Tem a Maria e o Daniel. Olha aí, vocês concordam Maria- comigo? Boa. Na esteira de produção? Não mesmo. Não é? Então, a gente tem que considerar esse fator de tolerância, porque ele vai multiplicar. Ô, Dani, é igual quando a gente fala sobre ociosidade do centro cirúrgico no período noturno. Não tem como você colocar uma cirurgia complexa para se realizar à noite, que o cirurgião ele não vai ter a mesma performance do que durante o dia, né? É isso aí. Verdade, a Jennifer, desculpe, Jennifer. Pô, Jennifer, a cirurgiã. Jennifer tá aí, olha, Jennifer. Não, Eu tô desculpe, te Jennifer, protegendo, verdade. Imagina, Marcelo. Tudo certo. Mas é o Daniel, que é bom. Você viu que o Daniel botou lá, os melhores números foram pro Daniel. Não sei se você percebeu na planilha. Sério? Eu vi. Foi inconsciente isso, meu. Foi Por tá isso bom. aqui no Galo Toca, né? Tá certo. Pô, sério, foi inconsciente, meu. É sério, eu chutei. Pô, mas viram, pessoal, como é bacana esse lance do tempo, e é bacana a gente saber porque a consultoria mandou um relatório lá, putz, meu, que quebrou. Entendeu? Falou, tá ocioso, vai reduzir não sei quanto por cento, porque não vale. Opa, peraí. Vamos analisar esse número, como você chegou. Dani, esse fator de fadiga, dependendo de algumas atividades, já está até pronto calculado, né? Você já pode até. Isso aí já tem especificado, né? Pra você Já poder utilizar. você pega. Tem até classificado, né?
Por exemplo, tem atividades que exigem muita concentração, de quanto em quanto tempo você tem que dar um É porque repouso, né? são muitas variáveis, né, para calcular esse fator de fadiga aí, Sim. dependendo da atividade, né? Por exemplo, eu acompanhei um processo de digitação que chegava, lá num laboratório de análise, que chegava um monte de papel. E aí a pessoa tinha que digitar milhão, porque o sistema é interfaceado com os PS do SUS para liberar laudo. E aí eu falei, meu, e como essa pessoa não erra? Entendeu? A milhão. Só que de uma em uma hora ela tinha que parar para dar um descanso. Porque às vezes a gente não pensa, a gente calcula o tempo de ciclo do médico na porta, por exemplo, né? De falar, em média ele demora 5 minutos para atender cada paciente. Mas não é bem assim, né? Por isso que você pode medir o tempo que entra um paciente e sai outro paciente, aí já está incluído aí o fator de tolerância dentro, né, Dani? Que É é o isso tempo aí, que ó. ele vai, né? Ou você pode fazer mais preciso e falar, não, realmente a média de quando ele conversa com o paciente é 5 minutos. Mas tem o fator tolerância. Ele levanta da cadeira, ele vai falar com a enfermeira, ele precisa ir ao Isso banheiro, aí. né? Isso, boa, Precisa exatamente. fumar. Então, né? Coisas que a Cara, gente isso vê. daí que o Marcelo falou faz sentido. Por exemplo, teve um hospital que eu peguei, que era o seguinte, o médico atuava na porta, mas ele também atuava subindo nas enfermarias. E aí, quando a gente levou o fator de utilização É, dos médicos lá, ele falou, como assim? Eu estou só 20% aqui ocupado. É isso? Cara, eu quero que você acompanhe minha rotina no dia a dia aqui. Por quê? Qual que é a minha rotina? Eu saio do meu posto de trabalho, vou dar alta nas enfermarias, vou evoluir os pacientes que não estão no corredor, e você só está contando o tempo da porta aí. Sacou? Ou seja, é uma tolerância, né? Ele vai fazer outros processos fora as necessidades ali. Então, se eu quero um cálculo justo, com segurança, eu tenho que levar em conta esses fatores. não, e E é aí, isso verdade, né? daqui eu tenho tempo de ciclo, aí eu multiplico. Aí o tempo de ciclo provavelmente vai ficar bem maior. Se você pensar, por exemplo, Dani, é uma situação. Eu tô na porta e eu preciso ver meus pacientes lá no fundo. Aí eu chamo um paciente, atendo, aí eu vou ver um paciente no fundo. Aí eu volto para chamar outro paciente. Se você fizer essa conta, vai dar o seguinte, pô, o cara tá demorando 15 minutos com um paciente para Exato. o outro, né? Dá a impressão que ele está demorando 15 minutos para atender. Tá nada. Ele atendeu em 5 minutos, foi atender lá, ver lá, prescrever em 10 minutos, voltou. É falso, Perfeito, é né? isso aí. Dá a impressão aí que o tempo de ciclo é 15 minutos. Não é, né? Exato, é Interessante isso isso. aí. É interessante. E aí você documenta aqui, né? Aqui eu trouxe esses três É. exemplos, mas aí eu poderia ampliar, né? Que são outras atividades que ele faz fora a minha rotina ali da demanda, Uhum. que aí eu vou ter um fator de tolerância que eu vou colocar. É. Aí você vai apresentar para o colaborador, ele vai falar, putz, aí sim, é justo, né? Se eu for só, agora, se eu quero mandar, ó, a sua ocupação só da porta, só atendimento da porta, aí eu pego exatamente o tempo de ciclo da porta, que ele só está trabalhando ali na porta, né? Ali é só porta, mas se ele faz outras atividades, e mesmo na porta, pessoal, considerar as necessidades fisiológicas, né? Sei lá, trava do sistema. Ele tá lá, o paciente acabou de dar alta no sistema, ele tem que preencher lá, puta, o sistema caiu. Então, legal. A Deli comentou aí no chat. Capacidade e demanda. Isso Que a aí. gente não usa esses fatores para calcular, né? A gente faz Então, demanda só com o que o cara produz dentro do consultório, isso mesmo. Que é falso, né? E é isso que a galera usa nos hospitais para calcular capacidade de demanda. Por isso que você sempre está faltando pessoas para trabalhar. E aí você olha naquele cálculo que a gente faz, está lá, realmente o cara tem uma ociosidade de 20% lá, o médico, e não é, né? Não Foi o que é. o cara reclamou, falou, pô, como assim eu tô ocioso 20%? Né?
Que Não nem é agora. enfermeira da triagem. Enfermeira da triagem é assim também. Quando não tem triagem, depende do hospital, elas não ficam sentadinhas lá. Elas vão ajudar lá dentro. Dificilmente alguém fica sem fazer nada. Ainda mais no hospital público. Aconteceu com. Aquele dia não tá, o Paulo não está aqui. A gente foi lá no GOL, apresentamos o relatório, e aí acabou a reunião, os caras chamaram a gente para uma conversa. Ó, a gente É. quer conversar aí, porque o que vocês mostraram lá, a gente quer entender como vocês chegaram nesse número. Aí foi toda uma abordagem. Putz, é só porta, pessoal, a gente sabe que vocês fazem. Mas não tá. Aí o cara fez questão, ele falou, mas não é verdadeiro. Entendeu? Você mostrou que minha equipe tá isso não é verdade. Eu quero que mapeia certo. Por isso que a gente nunca usou, a gente pouco dá bola, né, para esses valores no diagnóstico. A gente passa voando e a gente não avalia, porque a gente também não acredita que isso seja real. Né? Aí Agora, tem analisando dessa approach, forma... o approach tem que ser diferente, né, Marcelo? Tem que chegar e falar, ó, pessoal, a atividade só da porta que você está trabalhando é esse fator. A gente não está incluindo outras atividades que você está fazendo a mais da porta. Só porta é isso daqui. E mesmo assim, tem que considerar os intervalos, as folguinhas aí, né? Almoço, o cara não almoça. Não, Nonato colocou uma coisa bacana aí, de literatura, uma porcentagem média que é utilizada nas empresas aí. Por isso que eu te perguntei, né? Geralmente você fala, o chefe define, né, a tolerância, mas tem realmente padrões alguns, né, para fábrica, para esses trabalhos Sim. mais regrados, né, de chão de fábrica, tá certo. A segurança No atendimento é mais difícil. Eu lembro que um amigo meu. Teoricamente, tem legislação. Agora não me lembro exatamente os números, mas, por exemplo, acho que a cada 3, 6 horas trabalhadas, você tem direito, teria direito a descansar 1 hora, né, gente? Tem uma lei que ninguém cumpre, né? O médico não cumpre isso. A cada, eu acho, 15 minutos, né, não, Marcelo? A cada 6 horas, 15 minutos? Eu não lembro, Lili, não lembro. Mas não tem, Lili? Tem essa regra. Tem sim. Tem. No direito tem trabalhista. Depende da atividade, não? Então, mas na nossa, Não, tem, nossa você atividade. tem legislações. Tem. Tá. Na nossa atividade tem isso. É que a gente não cumpre. Então, porque é importante você dimensionar headcount corretamente, né? Se você só pega o tempo de ciclo seco, né? Ele, beleza, pode estar dentro, mas aí quando você começa a analisar a realidade, você vê, putz, cara, o cara não está dando conta, o cara está chorando lá, né? Então, é bom dimensionar adequadamente, certinho, que aí você toca o processo com segurança e com qualidade, né? Ô, Dani, depois compartilha com a gente aí um material que você estudou esses trem aí, velho. Uma literatura, um artigo, qualquer coisa aí, pra gente aprofundar um pouquinho nesses. Deixa eu ver, acho que eu deixei aqui no final. Tem um livro aqui, mas na hora que eu faço cálculos é dó. Eu deixei aqui, mas depois eu compartilho os detalhes. Eu acho que eu tenho esse livro aqui, de estudo de movimentos e tempos. Entenderam, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, a partir da próxima aula, eu vou deixar um tempinho já para a gente ir entrando no projeto, porque aí a gente vai voltando em algumas ferramentas para vocês irem aplicando, porque daqui para frente a gente vamos avançar aí na parte do Analyze, que é a parte do Minitab, e também tem outro software que eu vou pedir para vocês baixarem, que é o Arena, né? Que a gente vai fazer uma simulação computacional de um processo. Então, em geral, os conceitos para a gente... Os principais indicadores para dimensionamento de headcount, alinhamento de fluxo, em geral, vocês já pegaram. Então, agora é mais a gente colocar a prática e depois fazer esse teste no simulador. Então, a gente vai pegar talvez um diagnóstico aí de um hospital e aí a gente coloca no simulador para identificar onde está o gargalo. E lá no simulador vocês poderão fazer alteração. Vou colocar mais uma mão de obra, vou aumentar o tempo de ciclo, como que vai ficar
né? Para depois a gente entrar em pesquisa operacional, que aí são fórmulas de otimização do processo. Então, eu não quero ficar pensando, fazendo tentativa e erro. Eu quero apertar um botão e eu quero que ele faça isso para mim de uma forma que me atenda ao meu objetivo. Aí a gente vai começar uma prática aí. Beleza. Beleza, meus amigos? Beleza. Estão vivos? Vamos. Estamos. Treinando os neurônios.